A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amados, hoje eu vim trazer mais um vídeo, mais uma mensagem. Na verdade não é uma mensagem diretamente, mas é experiências que eu tive com Deus. Mas antes de eu contar essa experiência que eu já tive com Deus, de coisas do mundo espiritual, ao qual muito não acredita ainda, porque ainda está conhecendo o Evangelho, outras estão há muito tempo, mas ainda não tiveram nenhuma experiência espiritual. E eu estou falando isso por quê? Porque eu sou um pregador da verdade. E por que eu prego a verdade sem ter medo de nada? Sem ter medo de represália, ou de alguma coisa, ou de alguma situação. Por quê, meus amados? Eu acredito fielmente que o mundo espiritual existe, pelas coisas que aconteceram comigo, ao qual eu vou contar aqui para os irmãos. Mas antes de eu começar a contar, eu tenho que primeiro abrir a Bíblia e mostrar para os irmãos alguma situação da Bíblia aqui também de situações espirituais de alguns irmãos que já faleceram, mas estão lá na glória, agora no reino dos céus, lá com o nosso Pai e com o nosso Salvador Jesus Cristo, que está ao lado direito do nosso Pai. Preste atenção, meus amados. Em Atos dos Apóstolos, eu vou ler isso aqui só para ver que antigamente já existia também esse tipo de situações espirituais. Em Atos 9, de 1 até 8, Atos dos Apóstolos, versículo de 1 até 8. Atos dos Apóstolos 9, versículo de 1 até 8, diz assim, que é a conversão de Paulo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia aprender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor. Esse Senhor é Jesus, tá? Que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Então, meus amados, aqui eu estou mostrando uma experiência que Saulo, que perseguia a igreja, ele perseguia os seguidores do caminho de Jesus Cristo, do verdadeiro caminho. Então ele estava perseguindo, prendendo, matando esses cristãos, né? E fazendo todo tipo de atrocidade. Saulo era um seguidor da antiga lei de Moisés. Quando ele se converteu ao caminho da verdade, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele era discípulo de Gamaliel, que era um alto instrutor da lei lá, que ensinava a lei de Moisés. Então o apóstolo Paulo era
era daqueles rígidos, gostava de aprender e seguir esse caminho com todo o coração. Mas quando ele viu Jesus, então, como o tema aqui é experiências que eu tive, então é de experiências espirituais. Só estou abrindo a Bíblia para mostrar que também naquele período antigo, e também no tempo dos profetas, já havia experiências espirituais, e o mundo espiritual existe, é diferente do mundo físico, tá bom, meus amores? Vamos aqui, Atos capítulo 9, versículo 10 até 11. Esse servo aqui era o que andava no caminho de Jesus Cristo, no caminho verdadeiro, o caminho do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, experiência espiritual, tá? Uma visão. E nela apareceu o Senhor, esse Senhor Jesus, chamando Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor, que é Jesus. E Jesus lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está lá, ele está orando. Então, eu parei por aqui porque eu estou querendo mostrar que foi mais uma visão espiritual. Poderia continuar lendo aqui. Ananias foi lá até o Saulo e falou que teve a visão. E o Saulo também teve a mesma visão que ele, que Ananias ia vir. Deus mostra as coisas antes. Deus mostrou para Saulo que Ananias, esse mesmo, ia lá, ia orar, ele ia se recuperar. Mas Saulo ficou 3 dias cego, depois de ter visto a maravilhosa presença do nosso glorioso Rei Jesus, Yeshua HaMashiach, o Messias, o nosso Mashiach que vai vir nos buscar a qualquer momento. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas temos que nos preparar como virgem cheia do azeite. Agora vamos para Atos 7. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Que é onde Estevão está falando ali, dando testemunho da conversão dele a Jesus Cristo e tal. Aí na hora da morte dele, ele teve uma visão espiritual. Está falando ali com os mestres da lei e os saduceus que estavam acusando ele de ele estar indo contra o templo, assim mesmo como eles foram contra Jesus. Então, quando ele acabou de falar todas as coisas, e falar que ele era um incircunciso de coração, ou seja, coração fechado para entender as palavras dele, as palavras de Jesus, eles mataram ele naquele mesmo momento. Mas no momento que ele estava ali para ser morto, ele teve uma visão do céu. Eu acredito que essa visão do céu, todos nós, quando chegarmos à hora de morrer, nós teremos essa visão que vai ser um conforto para o nosso espírito, porque é um mundo espiritual diferente. Então vamos lá, Atos 7, versículos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Maravilha, né, meus irmãos? Então ali ele teve uma visão espiritual, porque os homens não estavam vendo, e a Bíblia diz aqui mais à frente, como eu li até o 56, mas eu vou ler aqui o 57 também, aqui. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, avançaram todos junto contra Estevão. Tem outra tradução que fala que eles ficaram olhando para o céu, mas não viram nada. Aqui não tem. Então foi mais uma experiência espiritual, sem contar as curas que Estevão também, pelo nome de Jesus, fez nas pessoas, E são coisas sobrenaturais, são coisas espirituais. O mundo físico é o mundo que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir o cheiro desse mundo, o que a gente pode tocar, mas o mundo espiritual é uma coisa diferenciada. Existe, é onde tem ali os anjos do Senhor, o nosso Pai, o Criador, Yahweh,
e do nosso Salvador, Jesus Cristo, Yahushua, Yeshua, o que você gosta de chamar, porque não faz diferença a gente chamar de Jesus, chamar de Yeshua, de Yahushua, de Yahushua, porque quando a gente pronuncia a palavra Jesus Cristo, Yahushua, Yeshua, Yahushua, automaticamente o Espírito Santo interpreta isso. E nosso Pai é o Criador de tudo. Então ele sabe de quem a gente já está falando. A própria Bíblia diz que antes da gente falar, ele já sabe o que a gente vai dizer, o que a gente pensa. Então ele sabe, os demônios sabem quando a gente está falando sobre o nosso Rei e o nosso Salvador. Eu já expulsei demônios de pessoas e eu falei no nome de Jesus. E os demônios saíram da pessoa. Porque eles sabem que a gente está dizendo o nome do Salvador. Entendeu? Claro que alguns irmãos fizeram um estudo muito bem apurado. Eu também estudei. Eu sei que o nome do nosso Salvador não é Jesus. Porque antigamente não existia a letra J no hebraico. Eu sei muito bem disso. Mas o Espírito Santo sabe que está conosco, sabe de quem a gente está falando. Não sei se preocupar em chamar de Jesus, ou chamar de Yeshua, ou chamar de o que for, meus amados. Tá bom? Eu estou dizendo isso, eu quero confortar o coração dos irmãos em relação a essa parte. Eu também questionei muito a Deus em relação a isso. Para terminar, tenho que contar aqui os testemunhos, as coisas que eu tive. Mateus 11, aliás, Mateus 4, versículo de 1 até 11. Aqui foi a parte da tentação de Jesus, que eu também considero uma batalha espiritual, porque Jesus venceu Satanás. Por isso que é importante as pessoas começarem a ler a Bíblia e começar a entender a Bíblia, e se esforçar para ler a Bíblia, porque Satanás ele vai usar a Bíblia contra você, meus amados. Assim como ele usa contra mim de vez em quando, que ele vem, eu vou contar a experiência aqui, não todas, mas algumas, forte. Assim como ele pode vir, ele nunca veio contra mim usando a palavra. Mas eu sei que ele pode vir, ele foi contra Jesus. Então preste atenção aqui. Em Mateus, capítulo 4, versículo de 1 até 11, eu vou ler. Foi uma batalha espiritual também, mas era uma batalha no mundo espiritual, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Entendeu? Por isso que é bom se revestir da armadura de Deus. E a Bíblia, ela faz parte da armadura de Deus, porque ela é espada, tanto para se defender quanto para atacar. Se você não vê no filme briga de espada, o cara não se defende dos golpes da espada e também ataca. Então a Bíblia, ela representa na armadura de Deus, em Efésios 6, a espada. Então aqui, se você vê, é uma batalha espiritual de espada contra espada, palavra com palavra. O próprio diabo usando a palavra, que ele conhece a Bíblia, né, melhor do que a gente ainda. Mas o nosso rei também, naquele período, conhecia muito bem as escrituras, que não tinha o Novo Testamento, só tinha o Antigo, mas mesmo assim serviu, né, para a batalha espiritual que ele estava passando. Está escrito assim: a tentação de Jesus. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Depois do batismo dele nas águas, ele recebeu o Espírito Santo e ele foi levado ao deserto para ser tentado. Para ser tentado pelo diabo, ok? Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, joga-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as suas mãos,
para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Criador, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Preste atenção que o diabo levava Jesus, levou ele até a parte mais alta do templo. Como foi isso? Eu vejo aqui que Jesus ele foi transportado em espírito. O espírito, aliás, a alma dele foi levada lá. Se não até o corpo também, né? Porque o mundo espiritual pode acontecer isso. Se não até o corpo dele foi levado lá. Então ele estava no mundo espiritual, totalmente no mundo espiritual. Então, meus amados, o mundo espiritual ele é verdadeiro. Li a palavra para vocês verem que o mundo espiritual existe. E tem muitas outras passagens aqui. Quando o apóstolo Paulo estava pregando numa cidade, aí Jesus apareceu para ele: não, continua. Quando Pedro foi preso e apareceu um anjo, abriu a cadeia, né? Quando Saulo estava cantando na prisão, Saulo e Barnabé, se não me engano, cantando na prisão, aí houve um terremoto, as cadeias, abriu a cadeia, o guarda ia até se matar, mas aí Paulo: não se mata não, estamos aqui. Até que o guarda também se converteu ao caminho do Senhor Jesus. Então são coisas espirituais que afirmam o nosso coração. Por isso que eu prego a verdade, eu não me corrompo com a mentira. Não adianta, que eu não vou pregar que dízimo é dinheiro, você é obrigado a dar, e você tem que dar, senão você não vai entrar no céu. Isso é mentira. Isso é mentira. Esses falsos líderes de algumas denominações grandes também e pequenas, tanto faz, porque esses líderes falsos estão espalhados em diversas denominações. Não vou pregar o evangelho de mentira. Eu não vou enganar o meu irmão, ao qual eu quero que ele vá para o céu comigo, porque eu estou na batalha para entrar no céu. Estou combatendo um bom combate. Eu vou combater um bom combate com a verdade até o final. Entendeu? Até o final. Os verdadeiros, eles sempre vão sofrer. Jesus falou: o servo não é maior do que o seu mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Jesus falou: todos vão odiar vocês por causa do meu nome. Vão odiar vocês, não todos, mas aqueles que pregam a verdade. Esses que pregam a verdade vão ser odiados. Entendeu? Por causa do nome de Jesus. Vão ser odiados. Mas isso confirma que nós vamos entrar no reino dos céus. Porque nós recebemos o Espírito Santo e nós recebemos esse Espírito para falar a verdade. Então, eis a minha primeira experiência espiritual. Eu não vou entrar em detalhe do que aconteceu no passado, mas eu vou entrar mais ou menos aqui, que é a pessoa a qual eu poderia estar entrando em detalhe do passado. Não conversei que eu ia fazer isso, então eu vou entrar só nessa parte aqui. Depois de 3 anos e meio de eu estudando a palavra sozinho, dentro de casa, eu tenho um testemunho que era eu sozinho dentro de casa, meu filho, algumas pessoas que ficavam perto de mim, minha própria mãe de criação. 3 anos e meio estudando a palavra sozinho. Depois de 3 anos e meio, um certo dia, devido a uma situação que aconteceu, eu comecei a ver vultos pretos e vozes falando comigo, e pessoas andando dentro de casa, e um monte de situação assim complicada. Então o que acontece, meus irmãos? Isso ali me perturbou durante uns 3 dias. Eu me lembro que no primeiro dia eu fiz uma oração na parte da manhã, quando eu comecei imediatamente quando eu falei umas certas palavras, uma certa pessoa, eu comecei a ver esses demônios, aliás, eu vou falar demônio aqui, mas comecei a ver esses vultos pretos que eram demônio, só que eu não vi abertamente. Comecei a ver vultos pretos e gente conversando, escutava passo e tal. E eu
como eu já tinha 3 anos e meio da Bíblia e não tinha me convertido ainda, isso foi em setembro de 2010, de 2013, aliás, eu não tinha ainda me entregado a Jesus de coração naquele período. Eu só conhecia a palavra toda, mas eu não tinha me entregado. Ainda estava em cima do muro, no mundo e na igreja, assim, em aceitar, nem na igreja, né? Mas em aceitar de verdade o caminho do Senhor Jesus, ao qual eu já conhecia. Porque para mim era muito difícil naquele período. Então, no primeiro dia, quando eu comecei a ver aquilo, eu fui orar. Me coloquei de joelho dentro do quarto. E quando eu me coloquei de joelho dentro do quarto para orar, não aconteceu nada. Beleza, o dia passou, tal, aí virou o outro dia. No outro dia, fiz a mesma coisa. Fui pro quarto na parte da manhã, eu estava sozinho dentro de casa. Me coloquei de joelho e orei de novo, né? Porque estava na minha cabeça. Tá permitido? Eu falei, puxa, isso é demônio, porque os mortos não podem voltar. Quem morreu não pode voltar do mundo dos mortos, né? Não pode ressuscitar, não tem reencarnação, como algumas pessoas dizem, não existe reencarnação, não existe, eu não acredito nisso. Pode haver uma semelhança de pessoas, mas reencarnação, não acredito nisso. Até pelo o meu conhecimento me faz entender que reencarnação não existe. Se alguém afirma isso, porque até agora Deus não me afirmou isso. Eu já orei e perguntei, mas vamos lá. Então eu falei, não é permitido os homens voltar. A Bíblia diz que está permitido o homem morrer uma vez só e depois vai encarar o juízo. No caso é o juízo final, é o julgamento final. Onde que sim, ele vai ser ressuscitado para ir para o julgamento final, salvos aqueles que creram no Senhor Jesus, que vão ser ressuscitados no arrebatamento da igreja, que são pessoas, entendeu? Não é tijolo nem denominação nenhuma, são pessoas, entendeu? E acabei de orar, levantei, não aconteceu nada, né? Aí eu fiquei encucado, passou o dia todo e eu lembrando, não, isso é demônio. No terceiro dia, no outro dia, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou orar, mas agora eu vou me deitar no chão. E eu me lembro que Estevão falou assim, antes da morte dele, ele falou assim, o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos teus pés. Que casa vocês podem edificar para mim? Não sou eu que fiz todas as coisas? Estevão estava falando de Deus, entendeu? Estava falando uma parte da escritura que Deus disse, que casa vocês poderiam construir para mim? Como é que eu moro numa casa que vocês construíram na terra? Ou seja, em denominações. Eu não moro nessas denominações. Eu aceito a adoração que é feita ali dentro dessa denominação, dessa tal denominação, ou o próprio templo de Salomão. Ele aceitou ser adorado ali dentro. Mas ele não mora ali. A morada de Deus é lá no céu. É impossível Deus sair do céu e vir à terra, porque a glória dele é muito grande. Não tem como. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. E eu lembrei disso quando ele falou que a terra é o estrado dos teus pés. Aí eu falei assim, a terra é o estrado dos pés do meu pai? Então eu nem falava pai ainda, eu falava Deus. Aqui é o estrado dos pés de Deus? Então vou me deitar no chão. No terceiro dia eu me deitei para orar. E quando eu orei, uma voz falou no meu ouvido esquerdo. Isso aqui. E a voz falou assim, eu só me deitei no chão e falei, Deus. Quando eu falei Deus, uma voz chegou assim no meu ouvido, como se tivesse alguém aqui, alguém dentro de casa, falou assim, vá lá na sala. Aí eu vou lá na sala e engraçado é que eu obedeci, meus irmãos. Eu já tinha entrado no mundo espiritual, então eu obedeci. Não queria nem saber quem estava falando comigo naquele período. Eu levantei, fui lá na sala, quando eu virei, eu vi 2 pessoas. Detalhe, meus amados, eu estava dentro de casa sozinho, a porta trancada. E tinha 2 pessoas na sala. Tinha uma mulher de vermelho, toda de vermelho, tipo, ela estava com um vestido parecendo um vestido de quadrilha. E parecendo vestido de quadrilha, vestido todo vermelho. Aquela mulher estava pintada de um batom vermelho forte, maquiagem, sobrancelha toda feitinha, brinco na orelha, um brincão argolão grandão de ouro. E no mundo espiritual você consegue identificar qual é a matéria. Então eu sabia que aquilo era ouro. Ela tinha um brinco aqui, outro aqui.
uma argola grandona, do outro lado também. O cabelo dela era preto, solto, grande, cabelo preto, lisinho, 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 grande, que ficava assim, ó. Era tão grande que ele descia por aqui assim, ó, tampando os ombros praticamente, e até a cintura. Ela tinha muitos anéis na mão de ouro, era ouro puro, eu sei que era ouro, porque no mundo espiritual foi me revelado isso, eu consegui identificar. E na mão esquerda dela ela tinha uma taça de ouro, uma taça das antigas, uma tacinha de ouro das antigas, né? E tinha vinho dentro daquela taça. Eu de longe, eu estava numa distância de 2 metros, de 2,5 metros deles assim, que eu vou contar quem era o outro depois. E a voz falou assim, tá vendo aquela mulher ali? É tudo que você vai ter se você se separar da tua esposa. Né? No período eu não estava casado, meus amados, eu vivia no adultério. No adultério não, eu vivia na fornicação, eu era amigado, então eu estava errado diante de Deus. Então aquela voz falou se eu me separasse daquela situação, mas acabou separando, que era realmente para acontecer isso. Hoje eu sei que era para acontecer, entendeu? Então falou assim, isso ali é tudo que você vai ter se você separar da tua esposa. A voz falando comigo aqui. Aí eu falei, poxa, mas eu não sou assim. Eu sou um cara que, eu sou centrado, eu não gosto de ter um monte de mulher, eu não sou de ficar em bagunça aqui, em bagunça ali, não. Eu gosto de ter uma esposa só, uma companheira, eu não sou de ficar traindo e ficando aqui, então, tanto é que até hoje eu vou fazer 33 anos nesse mês, né? Hoje é dia 14/6/2018, dia 28 eu tô fazendo 33 anos. Então eu conto nos dedos quantas namoradas eu tive. Tive 4. Essa aqui contando com a mãe dos meus filhos, que eu fiquei 9 anos. Então tive 4 pessoas na minha vida. Então conto no dedo. Entendeu? Namorada mesmo, que eu fiquei, a qual eu fiquei um tempo. Então, né, sem contar outras que eu conheci, umas pessoas, mas não aconteceu nada mais além disso. O que eu posso contar mesmo, que aconteceu mesmo foi essas 4. Que foi onde eu fiquei muito tempo. Entendeu? Depois dessas 4 que eu fiquei muito tempo, conheci mais 2. Mas não deu, cada um seguiu o seu destino, que ali já estava bem maduro espiritualmente, já é um servo de Deus. Isso aconteceu faz pouco tempo, né? Uns 2 anos atrás e 1 ano já, vai fazer 1 ano. Então, aí eu fiquei olhando assim e falei, não, mas eu não sou assim, eu quero um compromisso sério, eu sou um cara sério, eu não sou assim não, né? Não é minha índole fazer isso não. Uma mulher só, eu tenho um monte de prostituta, eu fiquei pensando, falei, não, isso não é comigo não. Aí, a voz falou assim, aí apareceu, quando a voz terminou de falar, aí eu pensei, aí apareceu uma cabeça do lado esquerdo, desse lado aqui, ó, uma cabeça aqui, e um cara de chapéu preto, chapéu igual aqueles que os mágicos gostam de usar, né? Chapéu preto e rindo pra minha cara, um sorriso assim sarcástico, entendeu? Aí eu olhei e vi aquela pessoa, tava de terno preto, chapéu preto, né? E um sorriso sarcástico, né? Ele veio entre os cabelos aqui da demônio, né? E demônio pombagira, esse ali é um demônio pombagira. E eu olhei assim, a voz falou assim, tá vendo? A voz falou aqui no meu ouvido, tá vendo? Tá vendo lá? Isso ali é você. Você é um homem muito inteligente, você vai se tornar um homem rico, porém, vai começar a usar droga e vai voltar pra rua. Aí quando a voz falou isso eu pensei, eu vou usar droga? Eu nunca bebi, nunca fumei, desde pequeno, e hoje eu não bebo, não fumo, naquele período que eu falando, né, 2013. E eu fiquei impressionado como é que aquela pessoa, aquela voz falava comigo, sabia que eu morei na rua. Porque eu nasci e morei até os 7 anos e meio na rua. Depois eu fui morar com uma madrasta minha, que hoje é minha mãe, né? Que me criou muito bem, abaixo de muita pancada, mas mesmo assim foi ótimo, foi excelente, que eu me tornei um grande homem. Não só eu, mas meus irmãos também. Todos meus irmãos de criação. Né? Ninguém deu para bandido, ninguém deu para coisa errada. Claro que existe ajuste, né?
Depois que eu me converti, eu vi que eu precisei de muita coisa, modificar muita coisa. Então, eu fiquei encabulado com aquilo, eu fui balancear a cabeça, não, Senhor. Aí eu falei com Deus assim, não, Senhor, a partir de hoje, aí eu falei naquele dia, eu falei, a partir de hoje, dentro do mundo espiritual que eu estava indo, eu falei, a partir de hoje, o demônio lá, eu virei as costas para o demônio e falei, Senhor, a partir de, nem sabia quem era a voz, mas eu referi aquela voz ali. Por isso que eu estou falando, quando você fala e pensa em Deus, pensa em Jesus Cristo, ou o que você for chamar de Senhor, Ele sabe que você está falando dele. Tanto do nosso Criador, que é o nosso Pai, tanto do Senhor Jesus, que é o nosso Rei. Eles sabem que a gente está falando deles. Então quando eu virei para aquela voz, que eu não sabia quem era, eu falei, Senhor, falando com aquela voz, a partir de hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Mas eu não estava pensando naquela voz, eu pensava que aquela voz era a voz de Deus. Mas, na verdade, sabe quem era aquela voz, meus amados? Era o diabo tentando me enganar. O diabo. Mas a minha cabeça estava em Deus, não estava no diabo. Eu não sabia quem estava falando comigo, então eu não me referia ao diabo. Mas eu virei para aquela voz e falei, Pai, a partir de hoje, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Foi ali que eu entreguei realmente a minha vida, e era 9 horas da manhã. Isso aí durou esse tempo espiritual, no mundo espiritual que eu permaneci, eu fiquei ali, eu permaneci no mundo espiritual em carne. O meu espírito não saiu do corpo, foi em carne. Então ali foi uma visão espiritual, ou seja, um arrebatamento de sentido, onde que eu estava dentro do corpo. Arrebatamento de sentido. Eu estava dentro do corpo, eu andei até a sala, eu fiz tudo dentro da carne. Então foi o dia que eu entreguei. E era 9 horas da manhã. E o que aconteceu mais? Quando foi 11 horas da noite, nesse mesmo dia, meus amados, nesse mesmo dia, eu estava vendo filme deitado, né, esticadinho deitado no chão da sala, vendo filme, né? E eu dei uma piscada muito rápida, eu pisquei. Quando eu pisquei, foi assim, ó. Quando eu pisquei, que eu abri os olhos, eu estava deitado vendo filme. Quando eu abri os olhos, eu estava em pé. Aí eu falei assim, o que eu estou fazendo em pé? Eu não me lembro de ter me levantado, eu pensando comigo, já com a minha alma fora do corpo. Porque eu não me lembrava daquela força de botar a mão no chão, de fazer o esforço para levantar o corpo. Eu não me lembrava, só me lembrava do momento que eu estava deitado e do momento que eu pisquei. Só. Dali, do momento que eu pisquei, para trás, para frente, eu não lembrei nada. Por isso que eu não lembrava que eu tinha de ter me levantado, feito força para se levantar. Por isso que eu achei estranho. Quando eu estava em pé, eu falei, me lembro de ter me levantado, eu em alma fora do corpo, eu com a alma fora do corpo, né, que tem diferença de espírito e alma. É a alma da gente que sai do corpo. O espírito sai também e volta para Deus. Ou seja, quando uma pessoa morre, a alma dela sai do corpo, né? Na verdade é o seguinte, se o corpo dela for danificado, a alma dela sai do corpo. O Espírito de Deus permanece no corpo. Se o Espírito de Deus sair do corpo, aí a pessoa morre. Aí a alma dela vai para algum lugar, o céu e o inferno. Mas se ela sofreu um acidente de carro, a alma dela sai do corpo. Mas o Espírito de Deus não é tirado. Deus não tira o Espírito que só Ele dá a vida e só Ele tira a vida. Se Ele não tira o Espírito que dá a vida ao corpo, deixar no corpo, então a pessoa vai ficar vagando em alma, mas ela não vai morrer. Ela vai voltar para o corpo uma hora, assim que os médicos fazem o tratamento do corpo dela, ela vai e volta. Então são coisas espirituais que eu estou revelando. Então por isso que eu não sabia, por isso que eu não entendi nada quando eu estava em pé, que isso nunca tinha acontecido comigo. E aí eu fiquei olhando tudo, indo em volta, olhava para a televisão, eu via o filme, meus amados, era o cenário idêntico de quando eu estava dentro do corpo. Então eu vi o filme, dando a continuidade no filme, né? A pessoa que estava do meu lado, que era a mãe dos meus filhos naquele período, a qual já separamos já faz muito tempo. E eu olhei para o quarto, vi meu filho lá, vi tudo. E eu olhei para minhas mãos assim, ó. Eu estava em pé, olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo,
eu olhei para o lado direito primeiro e eu vi por dentro da minha mão a mãe dos meus filhos aqui, deitada no chão. E quando eu olhei para o lado esquerdo, eu por dentro da minha mão vi meu corpo esticado no chão. A qual eu falei assim, ué, o que eu estou fazendo ali? Eu perguntei para mim, em alma, fora do meu corpo, o que eu estou fazendo ali deitado, que eu vi o meu corpo esticado no chão. E quando eu falei isso, que eu apontei o dedo, eu voltei. Eu voltei para dentro do corpo. Eu levantei numa velocidade, que eu estava deitado, o corpo estava parado deitado. Eu levantei numa velocidade, falando, saí do meu corpo, eu saí do meu corpo, eu saí do meu corpo, eu estava em pé ali, eu estava em pé ali. E foi nesse momento que dentro da minha mente, o Espírito Santo falou comigo assim, não prego o evangelho para ela. Para ela quem? Para a mãe dos meus filhos, que estava do meu lado. Hoje eu entendo porque ela não ia entender naquele período, né? Por causa da ação dos demônios. Entendeu? Ah, esqueci de avisar também. Quando eu confessei na parte da manhã, eu falei, Deus, a partir de hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos, meus amados, parece que vem uma onda de poder, que aqueles demônios, o peso que estava tudo dentro de casa, sabe, foi uma lavagem dentro de mim, que saiu todo aquele peso que eu sentia, veio uma felicidade tão grande dentro do meu corpo, né? Aqueles dois demônios, Pombagira e Tranca-Rua, né? Os demônios gostam de ficar dando esses nomes aí fantasiosos, tá? Mas são tudo demônios, anjos caídos. Desapareceu tudo, eu fiquei com uma leveza tremenda. E à noite aconteceu isso comigo. Então isso é uma das minhas experiências espirituais, né? E que eu tive também. Então essas duas foram muito fortes, que aconteceu num dia só. Eu tenho muito outras também, né? Vou contar uma aqui também, depois que aconteceu a separação, que não era mesmo a vontade de Deus acontecer, até hoje não é, né? De a gente voltar não é, né? E graças a Deus também já entendi que Deus não quer, amém? Eu tive uma outra visão do diabo tentando me convencer a não permanecer com Deus. Uma vez eu estava indo no meu trabalho, ao qual eu era vigilante, né? Eu sou vigilante, não estou trabalhando hoje exercendo, porque eu estou numa outra função ao qual Deus me colocou, que é uma outra experiência também espiritual. E meu colega revezava ali na hora que eu trabalhava à noite, né? E a gente, depois de meia-noite, a gente revezava, um dormia 2 horas, outro 2 horas. Dava para fazer isso, dava para fazer, nesse lugar dava para fazer. Então quando chegou meia-noite, ele falou assim, cara, vai descansar lá. Eu falei, beleza, eu vou ficar aqui tomando conta e vigiando. E como eu e ele serviam um exército, a gente cumpria no esquema de revezamento do exército, que é de 2 em 2 horas, no posto, né? No caso do exército, como são 4 turnos, são 2, 2, 2, 2, então a gente descansava 4 horas. Mas ali só tinha como cada um 2 horas, mas 2 horas estava tranquilo. Eu fui. Meus amados, quando eu me deitei no banco que tinha lá, que eu só fechei os olhos, que eu deitei, eu fechei os olhos, abri uma visão, bum! E veio um carro, naquele período ali, um Land Rover, que ainda não existia ainda. Aqui no Brasil ainda não tinha. Não existia em outros países, mas aqui no Brasil aquele Land Rover, um carro que muito bonito, aquele Land Rover, apareceu na minha frente. E eu, como eu sempre já tinha passado, né, já tinha um ano, né, caminhado com Jesus e aprendendo muito na batalha espiritual, sempre estando em contato no mundo espiritual. E eu olhei para aquele carro assim, e tinha uma pessoa dentro do carro. O vidro era fumê do negro mesmo, acho que é G5 que chama, o fumê mais negro que tem. O carro era branco e o fumê era muito negro. E eu me lembro assim de olhar, eu sabia que tinha alguém lá dentro, e eu falei assim, tem alguém lá dentro. Aí eu falei assim, quem está aí no nome de Jesus? Aí a pessoa que estava lá dentro não saiu. Aí eu falei, estou mandando sair agora, revele-se agora, quem está aí no nome de Jesus? Aí esse ser abriu a porta, essa pessoa, abriu a porta. Aí eu falei, revele-se no nome de Jesus, estou mandando no nome de Jesus. Aí botou o pé no chão. Quando botou o pé no chão, eu vi um terno branco, sapato branco e terno branco.
Aí eu falei, em nome de Jesus, revele-se. Quando ele se revelou, ele fechou a porta. Quando ele fechou a porta, era um homem de terno branco, chapéu branco com uma listra vermelha, camisa por dentro, de terno, né? A camisa era vermelha, a gravata, aliás, a camisa era vermelha, camisa vermelha, a gravata preta, e o terno era branco por fora, e a calça e até o sapato, e o chapéu, né? É Zé Pilintra. No bando, no candomblé, o demônio deu esse nome enganando ele, dizendo que ele era um homem de tal lugar, que era de tal lugar ali do Rio de Janeiro. Ele disse, se eu não me engano, o Arcos da Lapa. Isso é mentira, isso são demônios, E ele veio para me oferecer riquezas. Se eu desse confiança e não combatesse no nome de Jesus no mundo espiritual ao qual eu estava, ele ia vir e tentar me subornar com aquele carro e com o dinheiro do mundo, da mesma forma como vocês leu em Mateus 4, do capítulo 1 até o 11, na batalha espiritual. E eu venci ele pelo nome de Jesus. Falando Jesus, Jesus, Jesus. E eles sabem que, quando a gente fala Jesus, a gente está falando do Filho do único e soberano Deus e Criador de tudo. Então ele queria me convencer, mas não deu tempo, não dei nem tempo para eles, que eu tenho um ódio dos demônios, porque eles quase me destruíram, quase me mataram, Eles quase me mataram, me dando estresse, problemas, usando quem? A mãe de meus filhos e as minhas duas ex-enteadas. Usaram elas tanto a ponto de quase conseguirem me matar. Por quê? A mente fraca. Quem tem mente fraca é muito fácil ser enganado pelo diabo, espiritualmente assim falando, porque eles vêm, o diabo tem a estratégia dele. Você não percebe, mas ele vem no seu ouvido, você não consegue ver, ele joga uma semente. Vai lá, aí, mata aquela pessoa ali, aí briga com aquela pessoa à toa. E você com a mente fraca, sem Jesus, sem o Espírito Santo, você é uma presa fácil. Entendeu? Aí é onde que Jesus fala, vocês são filhos do diabo. Jesus falou isso, vocês são filhos do diabo. Não quer dar atenção para Jesus? Então vocês, verdadeiramente são filhos do diabo, porque o diabo vai vir, vai jogar a semente e você vai ouvir. O pai de pessoas que ouvem o diabo, os filhos de pessoas de que ouvem o diabo são as pessoas que ouvem ele. Então automaticamente a pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus, ela se torna filho do diabo, porque o diabo vem, joga a semente, o seu pai vem, que é o diabo, joga a semente na sua mente, você ouve. Aí vem aquele pensamento, você não vê ele. Aí vem aquele pensamento de fazer uma maldade e você pratica essa maldade. Por quê? Sua mente está vazia de Deus. Então automaticamente você se torna filho do diabo. Por isso que Jesus falou aos fariseus e saduceus que não queria aceitar a mensagem dele. Assim como os líderes falsos, mentirosos, ficam escutando o diabo. Por isso que a palavra diz para testar os espíritos. Testar os espíritos. Até mesmo dos seus líderes religiosos. Os líderes aí de alguns lugares. Porque eles são lobos vestidos de ovelha, são servos do diabo, servos de Satanás. Eu tenho o Espírito Santo, então eu consigo identificar quem é um falso lobo e quem não é. Mas eu não tinha isso também antigamente. Eu comecei a ler a palavra de Deus e eu aprendi. Mas, amado, eu tenho muitas outras experiências. Muitas outras. Experiência espiritual. Busca experiência espiritual com Deus. Se você diz que eu não acredito, então busca experiência espiritual, vai orando. Deus, chama de Deus, chama de que você quiser, Yahweh, Yahweh, o que você quiser. Deus, ele vai te entender. Dá uma experiência espiritual para mim, Pai. Porque eu estou incrédulo, eu não estou acreditando. Porque tem gente que está conhecendo a verdade agora e está se revoltando contra Deus, mas a culpa não foi de Deus, meus amados. A culpa foi sua por não ter lido a Bíblia, por não ter orado, por não ter parado para ouvir um pequenino como eu, um servo, apesar de algumas pessoas me chamar de pastor, mas eu não sou pastor. Elas me chamam de pastor, falam, eu não sou pastor, eu sou um servo. Você quer me chamar de pastor? Aí com você mesmo. Eu sou um servo de Jesus. O servo não é maior do que o seu Senhor. O meu pastor é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E foi isso que ele fez. Nosso Rei Jesus, que é o nosso pastor, deu a vida por nós. Deu a vida por nós. E o único caminho, a única forma de se chegar a Deus
através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Ah, eu vou lá na Ubanda,